Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, né? Nós vamos ler capítulo 13, o verso de número 24, que diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, e apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos seus ceifeiros: colhe primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai para o celeiro. Quem crê, dá um glória a Deus. Curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por essa noite, e eu quero te pedir, Senhor, que não seja o homem a pregar, mas que seja o pastor da igreja, que seja o profeta nessa noite, que seja o anjo que o Senhor estabeleceu e constituiu. Senhor, que não seja palavras humanas, mas que sejam palavras proféticas. Pai, assim eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar? Você acredita que a gente abre a Bíblia e Deus mostra aonde é? Quem acredita? Eu sou dessa época, que Deus fala, Mateus, aí eu vou lá em Mateus, aí Deus fala assim, capítulo tal, e eu nem sei o que está escrito, mas Deus fala, versículo tal, e quando eu paro, meu Deus, é isso, e é isso que a gente pega para a glória de Deus. Mas vamos lá, a gente olhar o Evangelho de Mateus, a gente vê que o escritor Mateus, ele é um homem muito culto. Verdade é que ele tem a intuição de pregar não somente para os judeus. A intenção dele é fazer que esse evangelho viesse a alcançar os gregos. E por isso que quando ele explica, ele tem uma explicação muito detalhada. Você vê que o evangelho de Mateus, ele tem a parábola e logo depois ele tem a explicação da parábola. Você vê que Mateus queria dar às pessoas o grande sentido do que é o evangelho. E nós precisamos cada dia mais e mais examinar as escrituras. A gente parar e pensar, que mensagem eu poderia estudar, que livro poderia eu ficar lendo diariamente para adquirir conhecimento. Eu te dou um conselho, fica nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ali você vai ter uma vasta, lição de cristianismo, de vida cristã, de obediência, de sinceridade, de amor, de realmente profundidade cristocêntrica. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Então Mateus, ele tem essa intenção de enriquecer a gente com o conhecimento puro, limpo, e eu começo a então olhar essa parábola linda, e Jesus está aqui ensinando, falando acerca de 2 tipos, de elementos que foram plantados no campo. A história diz, que nós lemos aqui, que veio um homem no seu campo e plantou a boa semente. Quem tem um campo aqui? Quem tem um campo? Você tem um campo, eu tenho um campo, nós temos um campo, a nossa família é um campo, a nossa mente é um campo, a nossa idade é um campo, sabia disso? O nosso tempo é um campo, a nossa igreja é um campo, o seu trabalho é um campo, aonde Deus está te dando hoje uma boa semente para você plantar.
nós temos nas nossas mãos uma boa semente. Você acredita que Deus te trouxe aqui nesse culto para você sair daqui hoje com um grande agricultor e cultivar grandes coisas na sua vida? Você acredita? A nossa mente, Hudson, ela é como se fosse um campo. Se eu parar agora e começar a ver somente cor verde, vai chegar uma hora que eu, sem querer, eu vou olhar para o branco e eu vou contemplar o verde, porque eu acostumei a minha mente a ver o verde. Se eu olhar só para a cor vermelha e ficar ali somente vendo cor vermelha, eu vou acostumar. A minha mente, ela absorve muito aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu produzo dentro de mim, é aquilo que vai frutificar daqui a algumas horas, alguns dias. Se você parar aqui hoje e pensar, pastor, eu vim no culto, nada mudou, você que pensa, você está plantando hoje na sua mente um culto que foi fenomenal, que Deus falou contigo desde o início e até agora, que Deus curou teu coração através da santa ceia do Senhor, que Deus te restaurou desde o início até agora. Tem um plantio de Deus aí na sua mente, você crê nisso? Só que além de ter um plantio bom, a história vai dizer que um inimigo, ele entrou no campo daquele homem. Olha só que coisa. E quando ele entra no campo daquele homem, ele semeou o joio no meio do trigo. Perceba, primeiro, ele tem uma malignidade, uma perversidade de destruir aquilo que alguém plantou. E ele quer enganar aquele que plantou a colher um dia e achar que veio frutos bons, e depois ter a decepção de ver que nem tudo que ele plantou era bom. Só que eu fico fascinado é que quando ele começa a olhar, quem é que chega para falar para ele que tem joio no meio do trigo? Quem é? São os seus filhos da sua casa, os seus trabalhadores. Ele chega e fala: meu senhor, tem joio no meio do trigo. E ele falou assim: é mesmo? Só quer que a gente arranca agora? Não, peraí, não vamos arrancar nada agora. Deixa crescer junto. Por quê? Porque se você arrancar agora o mal que foi plantado junto com o bom, eles vão dar um problema para aquele que foi plantado e é boa semente. O que eu aprendo aqui nessa mensagem? Que nem sempre vai dar para você ver quem é joio e quem não é. É verdade ou não é? Porque tem joio que parece trigo, tem joio que canta como trigo, prega como trigo, se veste como trigo. Só que você só vai saber se ele é trigo ou não, sabe quando é? É quando você vê se tem fruto. Não basta você estar plantado, não basta você vir para o culto, não basta você vir para a escola dominical, não basta você dar oferta, não basta você se vestir como crente, não basta você ter de repente na rede social um nome de cristão, de servo, de adorador, de profeta, de pastor, se tu não tem frutos dignos de arrependimento. E nós estamos vivendo uma era que é muito fácil sermos enganados. A Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que enganariam os É aí que a igreja tem que estar atenta para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Não adianta você querer se fazer de cego nem de surdo, não. Deus não se deixa escarnecer. E Deus é Deus que tem uma fidelidade com a verdade tão grande, que a Bíblia vai dizer que o perverso, o iníquo, ele não permanece na congregação do justo. Por que o pastor está pregando isso hoje? Para você estar atento com o joio que aparecer na tua vida. E eu vou te explicar o que é o joio. O joio, ele fica plantadinho perto de você, junto com você, e ele, na maioria das vezes, ele atrapalha o teu crescimento. Sim, depois que plantou já era, agora tem que deixar crescer junto.
Porque se você arranca o joio, a raiz dele está entrelaçada à sua, pode machucar a tua raiz, pode, de repente, se o joio estiver plantado, o sol bater e o joio tomar mais energia do sol do que você, e ele crescer muito mais do que você, e você ficar mirrado. Nessa plantação aqui, não tinha como arrancar não, mas hoje você arranca se você quiser, é só ter coragem. Quantos homens de Deus que eu já olhei, referências enormes em Bíblia, que eu olhei e falei assim, são bênção, até 1990, porque aqui ele era trigo, mas a partir do momento que ele parou de ser trigo, ele não tem mais nada de bom para me oferecer. Se ele apostatou-se da fé, se ele perdeu o foco, se ele não ama mais a palavra, ele ama o dinheiro, para mim ele não está no foco certo. Então essa pessoa não tem nada para me oferecer. Vou segui-lo pelo status? Vou aplaudir pelo talento? Talento Zezé de Camargo e Luciano também tem. Talento qualquer homem tem. Tantas pessoas aí no mundo perversa que venderam a sua alma ao diabo. Não é o caso de Zezé de Camargo e Luciano, mas muitas pessoas que venderam a alma ao inimigo, que tem, né, uma eloquência, uma habilidade, mas estão fora da presença. E eu tenho um recado para você: é joio. Não sai um glória, né? Tudo bem, mas é para reflexão mesmo, é para meditar, é para pensar. Que produtividade tem na minha vida? Quem realmente são os meus verdadeiros exemplos? Quem realmente são as pessoas que eu devo dar obediência, preservar a minha integridade? Então ele vai dizer aqui que ele deixou crescer, e Deus hoje está falando com a gente assim, ele está deixando crescer o joio, sim. Ele está deixando gente pregar de qualquer maneira, sim. Ele está deixando gente mentirosa no altar, falando mentira, bregaiando, não pagando, mentindo, vivendo uma vida de miséria. Pastor, ele deixa, porque muitas vezes ele permite que essa pessoa use a palavra com o intuito de ganhar e arrebatar algumas pessoas. Mas agora eu sei de uma coisa: o importante não é pregar, o importante não é cantar, com merisma, sem merisma, não. O importante é Jesus falar: vem que eu te conheço, você que faz a minha vontade. O importante não é o pastor ter a habilidade fenomenal de arrebanhar pessoas e agradar todo mundo, encher a igreja, e chegar naquele grande dia e eu falar assim: eu não te conheço, vós que praticai iniquidade. O que adianta eu ter aqui 300, 400, ter carro bonito, ter a vida, né, abastada de tudo, e alguém dizer: grande homem de Deus, referência, conhecimento, habilidade, sabedoria, e Deus fala assim: não conheço, porque para mim é cego, nu e miserável. Alguém vai dizer: não, eu sou rico, de nada tenho falta. Deus fala assim: não, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e não te empobreças. Porque a maior riqueza não é aquilo que eu tenho aqui, que é palpável aos seus olhos, que dá glamour à minha vida. A maior riqueza é estar aqui, viver a palavra de Deus. Quem entende a palavra dessa noite? Então a gente começa a ver que vai acontecer isso. E quando é que você sabe quando é joio e trigo? É no dia da colheita. Na colheita, ele junta todo mundo. Primeiro ele tira quem? O joio. Leva o joio para onde? Para ser queimado. E o trigo vai para onde? O trigo vai para o celeiro. Sabe o que Deus está falando com a gente aqui hoje? Quem quer morar no céu aqui? Quem quer? Quanta gente partindo. Agora mesmo aqui, a gente vai até estar orando pelo pastor José Ribeiro,
né? Um grande pastor, foi pastor também do presbítero Jader, lá no bairro São Jorge, né? A igreja dele, né? Um grande abraço aí para os irmãos, estamos em oração. Pastor Zé Ribeiro, tadinho, né? Um homem muito, né, firme na palavra, né? Aqueles homens mesmo sério, e ele passou mal, foi para o hospital, chegou lá, as ovelhas foram lá para visitar o pastor, se emocionou e infartou. Você vê, vocês não têm noção do que é a mente de um pastor. Um dia vocês vão andar comigo, eu falo, estou pensando nisso aqui agora. É mesmo, pastor? É, eu estou pensando nisso aqui agora. Você fala assim, que é isso, pastor? É, aqui no culto, está vendo aqui, ó, isso aqui. O Denis, de vez em quando, ele pega. Fala, Denis, vem cá, que eu preciso desabafar com alguém. Para aqui no cantinho aqui, deixa eu... Falo com ele, já que você é filho de pastor, já tá treinado. Deixa eu aproveitar aqui. Então a gente entende que a mente de um pastor é uma mente muito triturada pelos conflitos. E se a igreja não entender para onde nós estamos indo, vamos ficar aqui vivendo uma confusão terrível. Por isso que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Se você viver unido, vai tudo ser suave para a glória de Deus. Se viver em comunhão, vai ser tudo harmonioso entre nós. A conversa vai ser legal, o bate-papo vai ser, depois do culto, vai ser maravilhoso. Se for em união, a gente vai na casa do outro tomar café, a gente vai viver, a gente vai cantar, a gente vai pregar, a gente vai se unir. A igreja precisa disso, de união, em todos os aspectos. E não pense que eu estou pregando isso aqui para jogar indireta. Não é indireta, é reta. Para mim, para você, para a pastora Lidiane e para todos nós. Primeiro começa aqui para depois aí. Para quê? Para nós entendermos que nós não estamos aqui. Pode ter luz, pode ter altar bonito, pode ter live, pode ter tudo, pode ter o Hudson tocando de forma tremenda, o teclado, o Rodrigo na bateria, pode ter irmãos aqui, excelentes pregadores, mas o que não pode faltar aqui é a essência cristocêntrica, porque o nome da nossa igreja é Vida com Cristo. E ele vai dizer que deixou crescer ambos os juntos. Vai crescer? Vai. Vai parecer que é grande? Vai. Mas está na mão do Senhor. Quando Ele colher, aí tu vai ver como será. Agora está todo mundo passando batido. Ninguém sabe nada de ninguém. Ninguém conhece a vida de ninguém. Mas naquele grande dia, do juízo final, abrirão-se os livros. Vai abrir um telão grandão. Aí Deus vai falar assim: agora nós vamos ver a vida de um exemplo. Irmão 1, 2, 3, 4, 5, 9, entendeu? Vou nem falar o nome, isso dá problema, né? Aí, tá vendo o irmão 1, 2, 3, 4, 5, 9? Sim, esse irmão aí, e vai passar a vida dele. Agora vamos ver o irmão 7, 3, 9, 4, 1. Aí vem o irmão 7, o irmãozinho sofrido, você falava: nossa, esse aí não falava nada na igreja, era tão quietinho. E Deus fala: vem cá, o que é? Toma aqui uma coroa recheada de pedras preciosas. Assim, aí vai ter um irmão que vai estar meio desligado. Ele fala: Senhor, peraí, eu preguei, eu embocei a igreja com o pastor Rodrigo, eu rodava nos mistérios, e por que esse irmãozinho aí, lá, que nem falava direito, nem falava lá no culto, recebeu? Porque ele que estava orando para Deus usar vocês, ele que estava intercedendo para quando você estivesse trabalhando não acontecer nenhum acidente. Então eu estou graduando ele, porque é melhor aquele que ora mais. Quanto mais oração, menos confusão. Cadê o glória a Deus? Sumiu, gente? Mais oração, menos confusão. Por quê? Quando você ora, você fala com Deus. E com Deus não tem esse negócio. Pode estar orando: Senhor querido, excelente, estou genuflexamente em tua presença, oh marco acessível, o seu potentado e a grandeza. Eu falo: quê? Fica orando mais 5 minutos sem minha presença. Aí fica. Aí tu fica orando: eterno, poderoso. Aí tu para na oração, respira, escuta só o mosquito cantando, passando zão, zão, não é assim? Aí depois tu: e esse negócio não dando certo não, peraí,
Senhor, misericórdia. Aí Deus, gostei, peraí. Espírito Santo. Aí tu, Senhor, eu não sou nada. Espírito Santo. Ai, Senhor, me ajuda. Gostei, porque quando tu subiu na oração, achando que é pelas palavras belas e eloquentes, eu não ouvi, mas quando você desceu aos meus pés e derramou o vaso de alabastro, eu disse para todo mundo: olha o que ela está fazendo, olha o que ele está fazendo. Finalizando a mensagem, quando você ora, você quebra a si mesmo. A primeira oração é a ação pessoal. Como será um crente sem orar? Imagina um crente sem oração. Imagina, irmão, tu ia fazer as coisas de forma desordenada. Era como se você entrasse no carro, colocasse combustível e andasse sem destino. O que você está fazendo? Sei lá, peguei meu carro, quero queimar gasolina. Peraí, não existe isso. Existe isso? Não existe. Até para passear você tem um destino. Quero ir lá no Lago do Javali, andar de pedalinho, que nem nós foi lá, né? Tem destino. Quero ir lá em São Paulo, tem destino. Quando você começa a andar sem destino, você está orando, está vivendo sem oração. Quem vai orar aqui a partir de hoje? Quando sair de casa para trabalhar, Senhor, me guia, me protege. Às vezes eu saio daqui para levar a Geis e o Gessé lá no Vila Central, né, Denis? Eu curvo a cabeça no carro e falo: Senhor, nos guarda, nos protege, nos dê livramento. Aonde eu vou, até quando eu vou trabalhar aqui na igreja, né? Deus tem falado comigo: ora. Quando pegar na ferramenta, ora, porque a oração é a chave da vitória. Quem crê nisso? E a oração é a única coisa que vai te sustentar. Pastor, eu estou fraco, pastor. Eu estou indo embora, eu não sinto mais nada. Meu filho, decida hoje, nessa noite, levar para sua casa essa receita: oração. Pastor, eu tenho que jejuar, eu tenho que subir um monte. Não, começa só orando. Pastor, eu oro quantas horas? 20 horas? Quantos dias eu devo orar? Só começa 5 minutos de oração por dia e você vai ver se tu vai ficar nesses 5 minutos. Desses 5 vai gerar 10, de 10 vai gerar 20, daqui a pouco você não vai precisar dobrar o joelho. Você vai aprender a falar com Deus andando, comprando, vendendo, trabalhando. Cadê você? Hein? No Japeri, você, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Você dirigindo o carro sozinho, olhando para o carão e dizendo: Senhor, tu vai comigo hoje, porque eu não vou trabalhar sozinho. Deus vai falando para você assim: comece a orar, porque através da oração eu vou abrir a visão de vocês e o inimigo não vai semear o joio entre vós. Quando o inimigo vem assim: vou colocar um joio, tu falou que não tem negócio de joio não. Se você quiser ser planta isso para lá. Não imagina? Se tivesse alguém lá, tivesse alguém vigiando, na hora que eu jogar a semente, ei, sai fora com essa semente para lá. Deus está falando isso contigo hoje. Não deixe o joio entrar no teu coração não, meu irmão. Deixa não. Eu falo isso com carinho. Não deixa esse joio enraizar a tua vida não. Mas hoje, em nome de Jesus, sai daqui fortalecendo o trigo que você é. O trigo, ele tem uma diferença. O joio não produz o grão. Tem palha de trigo, tem jeito de trigo, tem tamanho de trigo, mas na hora que bate ele, que esmorece ele, palha, ele não solta o grão. E o grão produz alimento. Do grão se faz o pão. Você não entendeu não? Você é alimento para muita gente. Quer ver como o crente é de verdade? Quando ele alimenta pessoas de verdade. Alimenta mesmo. Estou falando de comidinha, né, miojo não. Estou falando de alimento, falando de pão. Você sabe o que eu estou falando? Tu pegar um miojo e pegar um pão, que te sustenta mais, quem é? É o pão. O pão é o alimento mais antigo do mundo. Tem pão árabe, tem pão francês, tem vários tipos de pão. Tem pão Hudson, tem pão Denis, pão Rodrigo Mendonça, pão... vários pão aqui hoje, amém ou não amém? Vários modelos aqui de pão aqui, e Deus hoje está fazendo, sabe o que é com você? Deus está hoje triturando esse grão que você produz, vai amassar esse grãozinho, eita, pegou aqui agora, ó,
vai amassar esse grão, vai fazer aquela farinha, vai colocar um pouquinho d'água, vai mexer, bota um pouquinho de sabor nesse pão aí que ele está muito sem sal, dá um pouquinho aí bota um temperinho nesse crente, aí vai te colocar lá na fornalha. O fruto que você produziu vai para a fornalha, e aí que você vai ver se cresce ou se não cresce. Joio não consegue nem produzir um grãozinho de trigo, mas você já está produzindo para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Vamos ficar de pé. Quero convidar o nosso evangelista Douglas para orarmos pelo término. Amém. E o nosso presbítero Jader vai nos ministrar a bênção apostólica. Vem cá, meu filho. Amém, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, queremos louvar ao Senhor, ó Pai. Senhor, por mais esse dia, Pai, queremos louvar ao Senhor por mais um fôlego de vida que o Senhor nos concedeu e por esse culto, Senhor, por essa palavra, Senhor, que martelou, Senhor, nossos corações. Deus, nos leve em segurança, continue abençoando, Senhor, o resto, Pai amado, do nosso domingo. Nos dê, Pai amado, uma excelente noite de sono. Senhor, abençoa, Pai amado, quem vai, Senhor, trabalhar. Senhor, abençoa, Pai amado, a nossa segunda-feira, a nossa semana. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra suas mãos. Que a graça, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Lembre sempre, vida com Cristo. Que Deus abençoe. Bom final, boa semana a todos.